Olá, bem-vindo a mais um podcast Radar News, aqui no nosso canal da TV Única no YouTube. Meu nome é Ana Giacomo e hoje eu recebo uma das figuras mais celebradas atualmente do cinema brasileiro, que é o diretor, roteirista e produtor Bruno Bini. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa e a sua trajetória com mais de duas décadas de carreira é uma inspiração para muitos. Formado em publicidade, você construiu um caminho sólido no audiovisual e com curtas-metragens longas, né, que sempre se destacaram. É claro, a sua mais recente conquista no Festival de Gramado é um marco para o cinema mato-grossense e para a sua carreira também. Seja muito bem-vindo ao podcast Radar News. Tudo bom? Obrigado, Ana. Tudo bem? Prazer estar aqui para falar de arte, cultura e, obviamente, cinema, que eu adoro. A gente não pode começar de outra forma senão falando da sua vitória histórica no 53º Festival de Cinema de Gramado. O filme Cinco Tipos de Medo conquistou o prêmio de melhor filme e mais 3 estatuetas: melhor roteiro, melhor montagem e melhor ator coadjuvante, com o rapper e ator Xamã, né? Que é muito conhecido. Essa consagração, Bruno, essa representatividade, o que ela significa palpável para Mato Grosso? Porque a sensação que a gente tem de fora é que é um divisor de águas, né? Tá sendo visto dessa forma, mas é assim, é aquela coisa, né? Nossa, um sucesso repentino, né? Mas é um sucesso repentino construído em anos e, como você falou, décadas de trabalho, né? Uhum. Nossa, aconteceu de repente e tal, mas nunca é de repente para quem está trabalhando, se esforçando e lutando, né? Então, acho que é um reconhecimento bastante importante para o segmento do audiovisual mato-grossense e antes de tudo, uma conquista coletiva. Sabe, o cinema é uma arte coletiva, né? O filme carrega o talento de muita gente. Então, é preciso enxergar dessa forma, entendendo que, como eu disse, é uma construção de quem já estava aí na estrada há algum tempo, quem abriu o caminho para a gente, entendeu? Para quem está já trabalhando e produzindo e lutando pelo cinema mato-grossense e para os novos realizadores que estão vindo, entendeu? Na verdade, uma conquista de todo o ecossistema da produção cultural audiovisual aqui. Eu enxergo muito dessa forma. E o impacto disso, a gente começou a sentir lá já. Sério? Entendeu? As pessoas falam, eu não conheço nada do cinema mato-grossense. Quem que está produzindo lá? Quais são os filmes e tal? E aí eu falava com toda alegria, falando de todo mundo que está realizando aqui. E é um demonstrativo de que ocupar esse espaço, entendeu? Esse espaço nobre do cinema nacional, que é Gramado e ser premiado, traz o olhar do resto do Brasil para a gente aqui, para Mato Grosso, para nossa região, entendeu? Então acho que tem os prêmios, tem os troféus, mas essa é a grande conquista. É por isso que eu falei que é um divisor de águas, né? Porque até tem aqui o que significa isso, né? Para as pessoas que trabalham com isso aqui. Cara, é possível, ele foi lá, ele mostrou, é um filme legal, com atores globais. Então, Cinco Tipos de Medo, ele aborda temas como trauma, superação, né? Poderia nos contar um pouquinho desse processo criativo por trás desse roteiro e como que essa narrativa foi construída para envolver o público nesse universo? É suspense, drama? Você me falou aqui no off, é um filme de ação. Conta um pouquinho pra gente esses bastidores. Sim. Os Cinco Tipos de Medo, ele é um filme sobre violência urbana, sobre a forma como a violência afeta a vida das pessoas. A gente, às vezes, se sente distante, né, desse problema, mas é um dos maiores problemas no Brasil hoje, sabe? E precisa ser debatido. E você toca no assunto justamente da mulher, que é o papel da Bela Campos, né, que vive um relacionamento nessa pegada de... Sim. A violência urbana, mas também transbordando para essa coisa, sabe, da violência interpessoal. Mas, assim, é um filme que fala de encontros entre esses 5 personagens, entre essas pessoas. É um filme com um olhar humano sobre pessoas que estão buscando se reencontrar depois da tragédia, entendeu? Depois de serem afetados pela violência.
E é interessante porque eu me propus a contar essa história de uma maneira que não fosse linear. Então, assim, não é um filme que a gente tem um começo, meio e fim certinho. Eu distribuí essa narrativa pelo ponto de vista, cada hora, de cada um desses personagens, entendeu? Então, uma hora a gente está vendo um acontecimento importante que acontece no meio do filme. Eu não vou falar para não dar spoiler, mas a gente presencia ele pelo ponto de vista de cada um dos personagens cada hora. Muito legal isso. E então a gente vem, traça uma linha do tempo, a gente acompanha o personagem, depois a gente começa a ver a história do outro. E enquanto a gente vai fazendo esse exercício, essas histórias vão se entrelaçando, e aí você vai construindo, por isso que aconteceu aquilo e tal, isso que aconteceu agora vai ser importante lá na frente. Para fazer um roteiro assim, como é que é? Enlouquecedor. Quanto tempo você demorou? Trabalho. Olha, então, eu estava falando com a Lucy, há 10 anos atrás a gente ganhou o primeiro edital de desenvolvimento de roteiro. E aí eu mergulhei nisso com uma consultoria incrível, e me propus a contar essa história dessa forma. Começamos, então fomos rodar em 2023. É possível dizer que a gente ficou 8 anos trabalhando no roteiro? Sim e não, porque demorou 8 anos. Mas eu não fiquei esse tempo todo trabalhando com o roteiro. Eu pegava e aí voltava a ele mais para frente, parava para fazer alguma coisa, um outro projeto. É um processo criativo, né? É um processo criativo porque ele acontece em paralelo com a captação de recursos para complementar o orçamento de produção. E é caro fazer um filme? É um investimento. Cachê, equipamentos. Teve que comprar do zero? Não, a gente aluga, né, equipamento. Então, são curiosidades aí de quem não participa. Os equipamentos são muito caros, entendeu? Eles são... uma câmera custa... E você falou que é um tiro... Que é um filme de ação, que teve tiroteio e tudo, né? Sim. Isso. Então, a gente teve isso... É um filme de drama que tem sequências de ação. E foi uma decisão arriscada, porque essas sequências de ação, elas, para funcionarem, para não tirar o cara de dentro do filme, elas precisam ser muito bem feitas, né? Bem realizadas. São difíceis. É um processo lento de filmagem, tem muito detalhe. Então, uma cena simples de um tiro que vai quebrar o vidro, entendeu? A gente não usa bala de verdade. A gente usa simulacros, que são cópias dos revólveres, das armas, que eles têm o mesmo mecanismo, eles disparam, sabe, mas não sai bala, não tem bala dentro deles. Eles fazem, se você apertar o gatilho, ele faz o clac-clac certinho, ele atira, você pode recarregar ele e tudo mais. E você tem que concatenar isso com o vidro explodindo a alguns metros, entendeu? Então é uma trabalheira no set, complementada por um trabalho de pós-produção e efeitos depois, entendeu? Que são os efeitos visuais, que a gente vai colocar o muzzle flash, que é o fogo que sai da arma quando a gente atira, que ilumina a cena e tal. Isso é colocado na pós-produção. Efeito especial, tem uma sequência que a gente contou, tem 234 muzzle flashes, só de tiroteio. E vidro quebrado, e fumaça, e sabe, tudo isso. Se alguém toma um tiro, a gente tem um squib, que é é uma bala de borracha? Não, é colocado debaixo da blusa, sabe? Tá. E ele dispara e sai o sangue. Entendeu? A gente faz isso. Quanto máximo de tempo que você já ficou numa cena dessa para fazer? Porque só de você contar eu vejo a complexidade, que é passo a passo, né? É passo a passo. Você já chegou de ficar quantas horas? Não, horas, dias. A gente. Mas para dormir e tudo. Você falou assim, diretão, assim. Não, já chegou de madrugar? As cenas noturnas a gente começa a trabalhar às 5 horas da tarde. Porque quando tá escuro a gente tem que estar filmando, entendeu? E vamos até... Então a diária tem 12 horas. A gente tem 1 hora de preparação, começa a filmar, tem 1 hora para desmontar o set, guardar equipamentos, e no meio disso tem 1 hora de almoço ou janta, entendeu? Então, é uma loucura, né? Mas eu adoro. É uma experiência que você está vivendo que muitas pessoas
nunca imaginava que aconteceria em Cuiabá, né? Acho que é por isso essa repercussão e por isso a importância. Agora, o Cinco Tipos de Medo, ele foi o primeiro longa de Mato Grosso, selecionado para esse festival de Gramado. Teve barreiras e desafios que você encontrou nessa produção, que você pensou, não vou conseguir? Tá difícil? Será que vai dar certo? Teve alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que o mais difícil é com certeza, levantar o recurso para filmar. E aí a gente estava com um orçamento pré-pandemia, a gente tinha lá 80% dele, 70 e poucos por cento, 80%. A gente voltou da pandemia, conseguimos integralizar ele, só que quando a gente se debruçou sobre o orçamento novamente, os cachês tinham subido, os serviços, alimentação, passagem aérea, tudo era outro preço. Então, o filme que a gente projetou fazer com o orçamento que a gente tinha, ele não cabia mais no orçamento. E aí a gente teve que tomar decisões difíceis, então verificar quais eram as sequências que não podiam sair de jeito nenhum, reescrever o roteiro para tentar baratear os custos, teve que fazer isso e viabilizar em alguns momentos. Sim. Teve sequências que eu não quero ser indelicada, até porque de repente é um dado aberto, né? A gente pode falar em valores para quem está estudando cinema, para quem está fazendo uma faculdade de artes cênicas, ele tem uma noção? Porque eu, como jornalista, não tenho a mínima noção de quanto custa, de quanto pode chegar um filme, do padrão profissional que você fez. Obviamente não precisa me dar o valor do seu, mas assim, dentro desse cenário, quando a gente fala em orçamento, a gente fala em milhões. Sim. A gente chega aqui casa, por exemplo. Hoje, um edital de produção de novos realizadores, por exemplo, de primeiro filme, que são considerados baixo orçamento, ele geralmente está na casa dos 2 milhões. De baixo orçamento. De baixo orçamento. Médio orçamento, a gente tem filme sendo feito de 5 a 8 ou até 9. E, assim, o que o pessoal considera um orçamento maior é a partir de 10. E esse orçamento que vocês receberam, foi da Lei Paulo Gustavo uma parte ou teve iniciativa privada? Tem de tudo? Tem do Fundo Setorial do Audiovisual, tem arranjos regionais, que são recursos do fundo conjugados com recursos aqui do Estado, através do governo do Estado, da CECEL. Tem também da Paulo Gustavo e tem apoio na forma de coprodução. A gente fechou uma coprodução com a Quanta, que ajudou muito na pós-produção do filme. Então tem de todo lugar e tem dinheiro próprio também, que às vezes você tem que colocar. Muito legal, mas o reconhecimento ele está só começando, né? Então as expectativas para você enquanto profissional da área e para nós também, que gostamos disso, ele vai trazer muitos louros ainda, né? Agora sim, o elenco tem a talentosa atriz cuiabana, que é a Bela Campos, né? Conta pra gente um pouquinho, ela tá super em alta na novela e tudo. Como foi trabalhar com ela e qual que é a importância de ter uma atriz de Mato Grosso? Você escolheu, foi caso pensado, né? Como que foi essa escolha? E essa projeção nacional do seu projeto também teve a colaboração por causa desses atores que você escolheu, né? Inclusive não só dele como chamar, mas todo o elenco, né? O que foi essa escolha? Quando a gente integralizou o orçamento, falamos, vamos filmar, a gente trouxe um produtor de elenco, conversamos muito sobre o roteiro, o perfil de cada personagem, sabe? Quais eram os nomes de artistas brasileiros que poderiam estar interpretando. Fizemos uma lista e começamos a ver material e analisar. Da Bela, especificamente, eu tinha visto os trabalhos dela, reconheci ali, reconhecidamente, o talento dela, e marcamos uma reunião, mas eu estava muito interessado em ver como ela enxergava o roteiro. Ela já tinha lido o roteiro, como ela ia enxergar a história e o fato da gente rodar aqui.
estava curioso porque eu sabia, ela sendo daqui, que Uhum. talvez poderia trazer esse molho, sabe? Uma identificação a mais, um repertório nosso, Uhum. entendeu? Para a personagem. Por conhecer a E cidade também, né? e no meio da reunião eu falei, cara, que ela começou a Uhum. reunião falando que tinha adorado a história, e a gente conversando, e começou a falar da história pessoal dela aqui em Cuiabá, Uhum. que morou no CPA, que morou em Vaza Grande, que foi, sabe, que boa parte da criação dela teve influência da avó, que tem muito a ver com a personagem. Uhum. Então, ficou claro que ela estava muito afim de contar essa história. E, assim, eu imaginei que poderia dar um caldo bom, entendeu? Ela ter o cheiro cuiabano, sabe? Ela entender, ter o sotaque, ter o olhar cuiabano, E a e ficou muito curiosidade, bom. assim, de bastidor, ela veio, ficou um tempo, gravou tudo e voltou? Ou teve que ficar indo e voltando? Como que Não, você ela fez? tinha alguns compromissos, tá? Ela tinha alguns compromissos que a gente conseguiu organizar Uhum. na agenda. No meio da filmagem, ela teve que ir a Paris para um evento que estava marcado antes das filmagens e tal. Uhum. Mas ela passou muito tempo aqui com a gente. E ela estava sempre no set, mesmo quando não tinha cena dela. Então ela estava, assim, entregue ao filme de corpo e alma. Pra sentir, né? Sim, sim. O elenco todo, cara, foi incrível. Foi incrível. A gente conseguiu reunir pessoas muito compromissadas e dedicadas e generosas, sabe? Foi muito legal. Agora, assim, uma curiosidade também. Além de diretor, você assinou montagem e roteiro do filme. Como que você gerenciou essas responsabilidades todas ao mesmo tempo? E explica um pouquinho para quem está nos assistindo quais são essas funções. Porque às vezes a gente fala assim, quem está ouvindo não é especialista, não conhece. Qual que é a diferença de dirigir, montagem, roteiro? Tá. O diretor, ele tem o controle do filme, né, como um todo. Ele coordena e orienta e dirige os talentos que estão ao seu redor, né? Então, o meu trabalho como diretor tendo a história, entender qual a melhor forma de contar ela. Entender cada cena, cada momento do filme, como que é. Se a tá gente legal. pode registrar melhor, entendeu? Se é uma cena de tensão, como eu posso intensificar essa tensão? Se é uma cena dramática, de que maneira que eu posso fazer, sabe, para que o espectador esteja dentro, vivendo o drama dessas pessoas. E tudo isso a gente tem formas de contagem. Eu posso escolher, sabe, a posição de câmera ajuda a contar uma história. Sim. Então, a distância da câmera, a lente que a gente escolhe, ajuda, sabe, a compor e trazer informação para quem está assistindo. Até porque tem olhares que falam muito, né? Você dá um close no ator na hora certa, daquela emoção. Quem tá assistindo, eu sou assim, eu já sinto, já não precisa nem falar. E a gente tava com um elenco que tinha muita habilidade, sabe? Muita nuance dramática. E isso foi incrível, porque tinha hora que a gente tava rodando, tava filmando e eu tava vendo e quase assistindo, entendeu? Quase me perdendo dentro da cena, da sequência de tão forte que era, sabe, o que estava sendo feito ali. Então, essa é a função do diretor. Essa que é a função o do diretor, resultado final mas também. não fica só na filmagem, Sim. entendeu? Então eu vou coordenando toda a parte de pós-produção, desde, sabe, falando de marcação de luz, som, trilha, eu aprovo tudo, converso muito com os parceiros criativos que estão comigo e a gente encontra caminhos, mas o diretor é o gerente, vamos dizer assim, dessa tropa toda. O resultado final. O roteirista, enfim, é o cara que escreve toda a história. Isso você fez sozinho? Isso eu fiz sozinho. Nesse eu tive tempo que nós falamos, sim, né? no começo. Mas eu assino o roteiro. E montagem? A montagem eu vou pegar o material que a gente fez, que a gente produziu. Ele é organizado pelo assistente de montagem por sequências, né? Já vem, o som é gravado separado da imagem, ele já sincronizou tudo, e aí cada plano tem um nome, então é uma infinidade de material. Meu Deus. E aí eu vou cena por cena montando, sabe? Entendendo qual é a melhor hora de cortar, se essa cena merece espichar esse plano um pouquinho mais. E como é um filme não linear, a gente ainda na montagem fez várias
Mudanças. tomou várias, assim, algumas decisões que mudaram um pouco a estrutura inicial. E às vezes é difícil, eu preciso tirar o chapéu de diretor, entendeu? E ficar focando na montagem, porque eu tive que cortar a cena, entendeu? E essa é a dor dos diretores, entendeu? Dói, Poxa, demorou tanto para gravar. tanto carinho, tá tão bonita, mas num todo, entendeu? Para a história, era melhor a gente abrir mão dela e deixar o filme fluir. Acho que agora, a funcionou. participação do Xamã também, nós falamos sobre a Bela, foi um marco também pessoal para ele, né? Foi o primeiro filme longa que ele fez. E ele foi premiado por essa atuação. Como que foi isso nos bastidores ali entre vocês? Ali a gente tava torcendo um pro outro. Todo mundo, entendeu? A gente tava com uma parte da equipe, o time tava lá em Gramado. Uhum. E, enfim, foi uma felicidade por tabela, entendeu? Porque eu sei o quanto ele se dedicou. Sim. O primeiro teste que chegou do Xamã já tinha me impressionado. Eu pedi um outro teste para ele. E aí tive certeza, pô, esse cara vai fazer bem o papel. Do Sapinho. E ele chegou e de coração muito aberto, cara. Ele é um artista muito sensível e... Ele é músico também, né? Sim, músico. Se misturou com a galera da música aqui também, Sim. que estava no elenco. Outros artistas do hip hop. E foi, assim, muito aberto para um cara que estava vivendo a primeira experiência. Ele estava mergulhando de corpo e alma e ouvindo muito, mas trazendo muita contribuição. Tem muita coisa ali que a gente vê na tela que é do repertório dele, sabe? Que ele traz pelo instinto, pela técnica. Não se engessou no roteiro seu, né? Ele se permitiu... Não, o roteiro é um guia, né? A gente segue, mas a gente decide, entendeu? Uhum. Se qualquer um dos que tiver ao meu redor trouxer uma boa ideia, entendeu? E for melhor pro filme, é muito provável que ela seja bem recebida. Ouvindo você falar, é muito coração, né? É muito sentimento, né? Sim. Uhum. Eu admiro muito o trabalho dos atores, entendeu? As pessoas estão colocando o corpo à disposição de um trabalho, entendeu? E é um desprendimento, porque em especial num filme como Cinco Tipos de Medo, a gente tem cenas que são violentas, que são dramáticas, e eles vão viver isso, entendeu? Então, quando a gente estava filmando e a gente tem cenas muito fortes, muito dramáticas, era um momento assim que eu estava atrás do monitor e eu me emocionava de verdade, a gente se emociona de verdade ali. E, sabe, isso mostra a potência do trabalho que esses caras fazem, entendeu? E fizeram no filme. É incrível acompanhar. Agora vamos falar um pouquinho técnico. Quando a gente fala Festival de Gramado, é conhecido pelo júri e por uma crítica especializada ali, né? Fala pra gente como é feito esse critério ali, o que você pode explicar para quem está nos assistindo em relação ao júri, como é que é. E os comentários dos filmes revelaram também que você recebeu crítica do público, no sentido positivo, e teve no sentido negativo. Como é que foi isso tecnicamente um pouquinho, Bruno? Explica pra gente. No festival, o festival tem um júri, ele é composto por pessoas de destaque do cinema brasileiro, entendeu? Esse júri, ele assiste todos os filmes e ele não interage com a gente. Então, só depois da premiação e tal, sabe, conversa e tal, eles estão lá, mas existe, é estabelecido, entendeu? É uma questão de sabe... Para não influenciar também, né? Que às vezes a pessoa conversa muito antes ali e pode acabar influenciando no julgamento. Porque você não coloca o júri numa situação delicada. Sim. E não se coloca também, entendeu? Porque a última coisa que a gente gostaria é que qualquer premiação dessa perdesse a credibilidade. Que, não, esse prêmio foi porque os caras se conhecem, ou esse prêmio é por aquilo. Então,
Os festivais levam isso muito a sério. Eles se reúnem sozinhos, eles fazem o debate dele, eles falam sobre os filmes que passaram. Sobre público e a crítica, o retorno foi incrível. Foi incrível. Para mim, foi a melhor experiência que eu tive na minha carreira de retorno. As críticas foram muito positivas. E o carinho do público ali foi uma coisa que eu vou lembrar por muito tempo. Depois da sessão, a reação do público, os aplausos em pé, em que eu olhei para trás, o teatro estava levantado, sabe? Estava todo mundo em pé. Foi uma surpresa incrível, um carinho absurdo. Uma curiosidade também, por que esse nome, Cinco Tipos de Medo? Lembrando que você fez um curta, que era 3 tipos. Tem alguma relação entre as obras? Sim, não, tem. Na verdade, o 3 tipos, ele é um primeiro experimento dentro desse universo que a gente ampliou no longa-metragem, entendeu? E ele serviu para a gente já abordar um pedaço da história e confirmar que tinha potencial, porque ele foi para festivais, ele foi premiado também, ele teve boas críticas, e isso ajudou a gente a levantar os recursos. A gente fez esse filme aqui, um curta-metragem, deu certo, deu certo, legal. tá funcionando, a gente quer pegar essa história e fazer ela de uma maneira mais profunda agora. E essa é uma gíria, né? Não sei o que me deu tantos tipos de medo. Verdade! Entendeu? E aí... Agora que eu fui ligar. Legal! Aí, como a gente tinha 5 protagonistas, a gente trouxe esse nome falando, né, dos principais medos do homem. Agora sim, onde assistir? Quem está nos assistindo? Quero ver o filme agora. Eu encontrei na Amazon. Tem a outros lugares? Como que está funcionando essa distribuição para quem quer ver? Não está em lugar nenhum. Eu vi. Não, senhora. Juro que eu vi. Não. Mas enfim, Não. Depois você vê talvez seja uma propaganda, mas aí eu cliquei e tava R$19,99. Não. Um link lá. Mas enfim, vamos lá. Gente, peraí, deixa eu ligar. Juro. Não tá. Mas enfim, onde assistir, Bruno? Já tá disponível? Não. Como é que vai ser? A carreira, geralmente a gente lança um filme, ele vai para alguns festivais. Isso é importantíssimo estrategicamente, porque é o primeiro contato com o público, primeiro contato com a crítica, é onde o filme vai ser avaliado, ele vai passar por essa prova de fogo dos festivais. Isso vai ajudar a gente a entender com quem que ele está conversando melhor e tal. Para a distribuidora, que a distribuição não fica a cargo dos produtores, entendeu? A gente produz o filme, a gente tem um contrato com uma distribuidora, no nosso caso a distribuidora é a Downtown Films, e eles estabelecem uma estratégia. Nesse caso, a gente tem assim, a gente vai para mais alguns festivais, e aí ano que vem ele vai para os cinemas primeiro, depois para o streaming, depois para a TV fechada e depois para a TV aberta. Essa é a ordem dos filmes. Então vamos ter que esperar no cinema, porque a minha pesquisa diz que é fake news. Vamos ver. Mais um pouquinho. Mas apareceu. Agora você falou no plural aí, festivais. Você pode dar algum spoiler pra gente do que... Ainda não. Não! Ainda não, porque... Eu sei. Tá bom. Mas eles pedem para esperar, entendeu? Porque eles que têm que divulgar a relação dos selecionados, dos filmes que vão passar. Agora sim, você dirigiu outros trabalhos também notáveis, como o Longa Loop, que teve o Bruno Gagliasso e a Bia Arantes nos papéis principais, né? Sim. Esse processo de escolha desses projetos que atrai uma história, seja um drama, seja um thriller, como que é feito? É comédia? Como que você trabalha com essas ideias? O que significou esse filme também para você? Como eu decido, né, qual a história que eu quero contar, eu decido assim, esse filme eu gostaria de ver, então eu vou fazer ele, entendeu? Então, é mais nisso, entendeu? Em trazer filmes, eu acredito muito em filmes que conseguem entreter, em que tem uma conversa com o público mais amplo, entendeu? Mas que conseguem carregar temas que são importantes, sabe? Sejam dramas individuais, como é o caso do Loop,
ou dramas sociais, como a gente tem nos 5 Tipos de Medo. Então, é nesse sentido. A gente quer fazer filmes que consigam dialogar com o público, mas que tragam temas relevantes. Mas o que te atrai mais na história? Você gosta de ação? Quando Eu fosse... gosto. Eu Ou gosto é de filmes de comédia? ação. Eu gosto de filmes de ação. A comédia, ela aparece nos meus filmes de uma forma muito natural. Nos 5 Tipos de Medo tem alguns momentos um pouco mais leves e tal, mas ela aparece de uma forma mais fluida, ela vem naturalmente. Não é eu vou fazer uma comédia, eu vou fazer uma sequência engraçada, não. Tem que ter uma coerência ali dentro. Mas eu gosto de filmes de ação, eu gosto de filmes de gênero, filmes mais densos, filmes que põem a gente para pensar, entendeu? Então, Mas inteligentes, né, que o pessoal gosta de falar. Eu gosto demais. Agora, você tem um cantinho para escrever? Na prática, como é que é isso? Porque, gente, escrever um filme parece uma coisa tão surreal, porque você precisa criar, né? E são personalidades diferentes, caráteres, pessoas, tudo. Onde você escreve, Bruno? Eu escrevo em casa. Se eu for para empresa, para produtora, eu não fico em paz, não dou conta, entendeu? Então eu escrevo muito à noite. E geralmente quando eu estou escrevendo, eu ligo um hiperfoco e fico muito mergulhado, entendeu? Então, até entendo quem está ao meu redor deve achar muito chato, porque eu fico muito focado naquilo. Só está o corpo presente, porque você realmente... Sim, mas cada vez mais eu tento equilibrar. Mas a coisa é que, às vezes, você está tão mergulhado numa ideia e numa sequência, você está querendo dar uma solução para um problema narrativo ali e tal. Mas é isso, eu mergulho muito mas eu sempre me preparo um pouco antes, faço pesquisa, levanto, sabe, informações. Então, nos 5 Tipos de Medo eu precisei estudar um pouco do direito, porque eu tenho um advogado que é personagem, entendeu? Precisei falar com médicos, a gente teve uma consultoria médica. Porque tem a enfermeira. Tem a enfermeira, então se passa no hospital e tudo mais. Eu tinha uma certa experiência, porque era uma UTI Covid durante a pandemia, eu tive na UTI, então já sabia algumas coisas. Internado? Tive. Mentira. Foi. Fiquei 10 dias e depois mais 4. Você viu ali a rotina, né? Como é que era? Sim. Legal. Agora, esse trabalho seu é um exemplo de força para o cinema regional e também para o Brasil. Como que você enxerga essa produção audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, que é necessário para cineastas do estado de Mato Grosso continuem e ganhem espaço para reconhecimento? Que dicas que você dá para quem quer começar? Cara, primeiro falando sobre essa questão de fora do eixo, né? Do cinema regional no Brasil. O cinema regional no Brasil está voando. Então, a gente tem... eu tive em Cannes e lá foi a estreia mundial do Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, que foi o filme mais premiado do Festival de Cannes, e é um filme de Pernambuco, entendeu? De um cara que tem uma carreira sólida no cinema, tem entregue bons filmes e não precisou ir até Rio e São Paulo para acontecer. Isso se deve ao quê? A políticas públicas de descentralização dos recursos. Os entes públicos entenderam que o Brasil tem boas histórias nas diversas regiões, entendeu? E entendeu que é bom negócio investir nisso. Então, a gente está tendo mais acesso aos recursos e estamos conseguindo contar as nossas histórias. Sobre quem está chegando, Sim. Eu tenho falado muito sobre perseverança, teimosia, entendeu? Eu falo do primeiro edital que a gente ganhou do 5 Tipos de Medo, que foi 10 anos atrás. Sim. Entendeu? Que foi um edital de desenvolvimento. E essa noção de que para um filme sair do papel, ele leva tempo. Tudo bem, a gente teve uma pandemia, a gente teve uma paralisação do fundo setorial por quase 3 anos, durante o governo anterior, mas a feitura de um longa-metragem, normalmente, ele leva, sei lá, da captação de recursos até a finalização dele, há uma média aí de 3 a 4 anos em que você vai ter que se dedicar ao filme, entendeu? Então, o interessante é saber, dependendo da posição que você vai jogar dentro do cinema e do audiovisual, você vai conseguir
encadear um projeto no outro, entendeu? Se você for um diretor de fotografia, você consegue acabar um filme e começar o outro na próxima semana. Se você é um diretor, você vai acabar o filme, você vai começar a montagem, você vai ficar um período dedicado nisso e tal. É um processo. Então, entender aonde você joga e quais são as diferenças, sabe, desses detalhes específicos do setor e se preparar, porque é muito desafiador. E para estudar, morando aqui em Cuiabá? Nós temos o curso de cinema, né, na Universidade Federal e tá a todo vapor aí, tá saindo muita gente bacana, tem bons professores, é um bom curso que pode servir para trazer todo o escopo fundamental e teórico, sabe, do cinema, que é muito importante, mas é preciso hora de set também, entendeu? As pessoas não ficam esperando estar com o projeto perfeito, não fica esperando, entendeu? Tem que aprender na prática um pouco. Se oferece, eu quero estar no seu set. Eu quando era moleque, eu era estagiário no Festival de Cinema, eu fui visitar sets, entendeu? Então aí Tony Venturi veio fazer o filme dele aqui, fomos visitar, eu tive no set do Beto Brant em São Paulo. Então, são essas pequenas sementes que a gente vai... parece desimportante, mas não é, elas são fundamentais para a gente continuar estimulado, continuar, sabe, contaminado pela vontade de fazer cinema e, principalmente, entender que o fazer... você está em contato constante com o processo é fundamental para a sua evolução técnica, entendeu? Para a sua evolução enquanto profissional. Eu acho que não tem outra receita. Ser curioso, ter vontade de aprender. Tem muito acesso hoje, cara, isso aqui, você tem uma dúvida, você vai para o YouTube, vai para o ChatGPT, tira suas dúvidas, entendeu? Confere só, porque às vezes o ChatGPT erra. Mas tem acesso, tem cursos online, tem um monte de coisa. Gente, é preciso fazer, preciso entender que não é fácil, o caminho não é abertão, não é, sabe? Você precisa construir o seu espaço, construir a sua própria jornada, mas ser teimoso, ser perseverante, porque vale a pena. Eu acredito que vale a pena. E você, como diretor, como toda essa especialização que você tem, você já recebeu histórias? Pessoas que falam, Bruno, eu escrevi uma coisa legal, quero compartilhar, o que você acha? Tá? Todo. Jura? Tem essa troca de figurinha? Tem, e nem sempre eu consigo ver, nem sempre eu consigo ler, entendeu? Me dói o coração, porque eu sei que as pessoas estão chegando de coração aberto, entendeu? E você escreveu uma história, você está colocando muito de si ali, você está se dedicando, entendeu? Com certeza. Então nem sempre eu consigo ler o roteiro e tal, mas eu tento, sabe, orientar ou dar algum feedback, pelo menos, porque eu sei que são pessoas que, assim como eu, só estão querendo contar uma história, entendeu? Então, você é muito jovem, né? Você é muito jovem. Você tem quantos anos? Eu tenho 47 anos. Nossa, é jovem ainda, tem muita coisa ainda para nos proporcionar aqui. Agora a gente está chegando no final do podcast. Quero agradecer muito a sua presença. E eu só queria fazer mais uma última pergunta. Eu sei que você falou assim, tem alguns festivais, mas eu não posso falar, a gente brincou. Mas o que a gente pode esperar do futuro? Quais são os seus planos? Ok. Eu tenho um novo longa que a gente está captando. Ele está com uma boa parte do orçamento já garantido. É uma ficção científica. Olha só, que legal. Mais realista, com uma pegada realista, não é uma ficção científica do espaço e tal e tudo mais, é muito mais uma ficção científica que olha para dentro do personagem, assim, é um cara que compartilha a sua consciência com ele mesmo em 3 momentos da vida. Vou falar só isso. Não. Para não dar isso. O nome? Chama 3 Tempos. 3 Tempos. 3 Tempos. Vai ser gravado aqui em Cuiabá também? Ou você já tem outros? A maior parte vai ser gravada em Cuiabá, mas a gente tem cenas no futuro que eu estou buscando local ainda. Eu queria uma arquitetura diferente. Ele vai para muitos anos para frente? Não, vai 20 e poucos anos. Então tem uma contemporaneidade, mas eu queria achar uma cara arquitetônica diferente, entendeu? Você já escolheu os atores, mesmo que você não precise citar nomes? Parte.
parte do elenco. A gente está conversando ainda, porque depende de agenda também. Tem pessoas que estão interessadas em fazer, mas depende de agenda, porque tem gente que faz novela, tem gente que está fazendo outros filmes. Já está pronto o roteiro? Sim. A gravação, você tem previsão, lançamento? Ainda não, depende do orçamento. Eu acredito que a gente começa a pré-produção dele ainda no ano que vem. Já? Quero muito, Gente, você tá a todo vapor. Sim. Esse você demorou quanto tempo para escrever? Só pra gente ter uma base. Não sei dizer, preciso dar uma olhada lá. Eu tenho um monte de roteiro, então... Sério? Cada hora eles se misturam, entendeu? Assim, eu deixo esse e aí, tive uma ideia boa para isso aqui. E tem um em desenvolvimento que se chama Antes que a Música Pare, que é um filme de... é um thriller investigativo. Também se passa aqui. Um pouco suspense. Tô decidindo se ele se passa aqui ou se ele se passa numa cidade do interior ainda. A gente tá nesse processo de desenvolvimento ainda tomando algumas decisões. Ele tem um pouco de suspense, tem crime e... Enfim, é um projeto que eu gosto muito. Então eu posso fazer uma matéria falando que você tem 2 filmes já prontos e que vão começar a ser gravados em breve. Um pronto, que a gente deve iniciar a produção em breve, e outro em desenvolvimento. Ai, Bruno, que legal. Olha, eu posso representar uma parte, né? Posso dizer isso. Estamos muito orgulhosos de você. Acho que você está num dos melhores momentos profissionais. Que você tenha muito sucesso, que você tenha a mente aberta e limpa para trazer boas histórias e reconhecimento pra gente. Ai, obrigado. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Radar News. Quero deixar um espaço, se você quiser deixar uma mensagem final, se despedir, mandar um recado para alguém, enfim, para que a gente possa caminhar. O meu recado, ele não é para alguém específico, mas é mais sobre a importância de entender as políticas públicas de apoio à cultura e à arte como um todo, não só ao cinema, entendeu? Como fundamentais para a gente enquanto sociedade, sabe? Eu acredito muito nisso. A sensibilidade dos gestores públicos aqui em Mato Grosso, ela tem sido uma coisa presente e é por conta disso que a gente está conseguindo construir esses caminhos, entendeu? Sabe? A gente tem, nos últimos anos, conquistando coletivamente, sabe? A classe produtora, mas também junto com os gestores, esses avanços. E isso não pode parar. A gente tem que fortalecer esses mecanismos de apoio, de suporte, corrigir o que precisar ser corrigido e intensificar isso. Porque estão vindo novos talentos aí, entendeu? A gente quer continuar produzindo, a gente quer continuar ocupando os espaços, não só aqui no Brasil inteiro. A gente quer levar as nossas histórias mato-grossenses, cuiabanas, do interior, para o resto do Brasil e também para o resto do mundo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. E então, nesse muito sentido, dinheiro, né? Que eu vi aí. Investimento. E esse investimento volta, tá? Eu sei que tem muita gente que fala, tira o dinheiro da saúde, tira o dinheiro. Não tira dinheiro. O audiovisual no Brasil, ele se banca. É um dinheiro que vem do fundo setorial para o fundo setorial. Quem paga isso são as produtoras que colocam comerciais de TV no ar, pagam Condecine, os cinemas pagam Condecine, as TVs pagam Condecine, os streamings pagam Condecine. Aliás, estamos na luta aí para fechar a legislação do streaming finalmente, sabe? A luta de anos que a gente tá querendo lutar pelo maior índice possível para garantir que esse recurso fique aqui no Brasil. Então, é um segmento que se retroalimenta, tá? Esse dinheiro que a bilheteria, por exemplo, eu lanço o filme, o Fundo Setorial do Audiovisual tem participação no resultado da bilheteria do meu filme. Então a gente devolve esse recurso para o fundo e ele vai apoiar outros projetos, entendeu? Que por sua vez vão gerar também retorno. Então, quando a gente diz que o cinema, o audiovisual no Brasil é um setor no qual os investimentos eles são
gerados por si mesmo, entendeu? É um setor que se retroalimenta, eu digo novamente, e a gente está sendo muito verdadeiro. Ele não impacta nenhum outro setor da sociedade que precisa de investimento. Então, nesse sentido, a gente precisa amplificar isso para a gente ter cada vez mais bons filmes sendo produzidos, inclusive aqui em Mato Grosso. Muito legal, é uma inspiração. Olha, Obrigado. Eu desejo todo sucesso para você, gratidão. Espero que a gente possa fazer novas entrevistas com esses novos projetos. Okay. O espaço está aberto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Quero agradecer a todos que acompanham e também convidá-los para acessar os nossos portais tvunica.com.br e o nosso portal de notícias unicanews.com.br para você ficar sempre bem informado. Obrigada, pessoal.